Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação, Coroa da Santidade, crescendo nas virtudes, abnegação, parte 2. Me perdoe, não pude fazer ontem porque eu precisava sair correndo para socorrer meu pai, para levá-lo no pronto-socorro, mas não tem muito o que fazer. O problema dele é muito complexo, muito crônico mesmo, né? A perna dele toda praticamente, e eu acho que o braço esquerdo também, que está paralisado, já não tem pulso, né? Às vezes estão bastante entupidas por causa do cigarro e ainda muitos anos de diabetes, né? Somando, então ele pode ter um outro AVC a qualquer momento e partir, né? E as pernas dele já começaram, né? Os dedinhos lá, um dedinho já está enegrecido, mas a médica falou que já era para ter, né? Começado o processo já mesmo de morte dos membros inferiores. Então, a gente tem que compreender o que Deus faz, a sua misericórdia, Ele dá oportunidades para a pessoa parar de fumar, né? E não foi não foi só um conselho, foi diversos conselhos. Mas, por mais que a gente cuide da diabetes dele e tudo, e ele fumando não vai adiantar nada, né? Fuma muito. Então, eu pedi para Deus o milagre do meu pai parar de beber, ele parou de beber. Pedi para Deus ter paciência com meu pai, para ele parar de fumar. Pedi para ele fazer meu pai parar de fumar. E Deus respeita a liberdade da pessoa, é algo muito mais complexo, como Jesus mesmo disse. Jesus colocou no meu coração que isso não vai causar a morte do espírito, mas que vai causar a morte do corpo. E o sofrimento vai vir, não tem como fugir. Então, o Senhor Deus misericordioso, paciente, bondoso, tem paciência com cada um de nós e nos dá os avisos, né? O Senhor está avisando meu pai que já é para ele parar de fumar, que a morte está chegando. Então, que Deus possa, na sua infinita misericórdia, continuar cuidando do meu pai, né? Eu mandei aí para minha mãe lá um massageador que tem aquela luz UV, alguma coisa assim. Uma luz, né, muito boa. De solar, negócio assim. E é uma luz que aumenta a circulação do sangue, né? Quando você coloca no local para fazer a massagem, começa a pinicar, de coçar, por causa do sangue começar a circular. Eu acredito que vai ajudar um pouco, né? Se ela continuar fiel, passando o produto, né? Passando esse... E cuidar do meu pai, fazer ele parar de fumar, conversar com ele, para ver se ele diminui o cigarro aos poucos. E vamos ver o que Deus vai fazer, tá bom? Só tô dando uma satisfação para vocês. É normal, Jesus, né? Permitiu que eu fosse lá, né? Paciência, né? Fui, fiz a minha parte como filha, tudo mais. Não pude ajudar mais do que isso, né? Só posso orar, só posso compreender o que Deus está fazendo. Ele sempre gosta de me manter informada por tudo que está acontecendo. E assim eu estou, né? Então, agora é só esperar em Deus, né? Para que meu pai possa reagir. É o espírito, é uma coisa mais espiritual do que se imagina, né? É a obediência a Deus através da obediência aos médicos. É assim que a gente vive a divina vontade, muitas vezes, obedecendo os médicos. Eu posso até mesmo me exortar a mim mesma, né, exigindo que eu comece a fazer exercícios físicos, porque eu posso ter diabetes, né, por causa do meu sedentarismo e por causa de eu ser uma pessoa já obesa. Então, o Senhor, pela sua misericórdia, né, fala a mim também. Dá um aviso para mim que é possível ficar com diabetes, que é possível passar por tudo isso que meu pai está passando, né? E eu coloco em Deus a minha fé, a minha esperança, a minha luz. Eu comprei um tênis essa semana, eu estava sem tênis para poder fazer caminhada, comecei a andar de bicicleta. E aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, vai me ajudar a colocar em prática os exercícios físicos para me ajudar. Os jejuns eu continuo, né, à medida do meu possível, e oferto tudo, né? E estou cortando o máximo de alimentos possíveis, estou fazendo a minha parte o máximo que eu consigo, né, para não ficar sem energia. Eu já tenho ficado muito sem energia mesmo, né, tem me atrapalhado muito mesmo no meu trabalho, tem atrapalhado o meu apostolado, essa falta de energia, né, por causa de ficar sem comer. Mas assim, eu coloco nas mãos de Deus, é Ele que cuida de tudo isso, é Ele que faz a sua parte, eu faço a minha, né?
Eu tenho que dar a minha parte. Eu preciso fazer até mais. Eu acho que eu ainda tô fazendo um pouco por Deus, né? Nessa parte de cuidar da minha saúde. Em nome de Deus, eu estou um pouco, assim, focada demais na missão, né? Foco demais na missão. Quero viver essa vida de Jesus, que não se importava com o corpo e somente se sacrificava. Eu oferto o meu corpo para Deus. Eu quero me sacrificar. Eu não quero ter vida humana, não quero me preocupar com humanidades. Mas Jesus, às vezes, exige que a gente seja obediente, né? Aos homens. E aí os homens pedem para que a gente cuide da nossa saúde para o nosso próprio bem, que tem a ver com a natureza humana dada para nós. Então, tem a ver com a divina vontade você cuidar da sua saúde, porque você quer viver o máximo de tempo possível para entregar para Deus. Então, para viver o máximo de tempo possível para entregar para Deus, você tem que ter um pouco de domínio próprio no que se configura aos cuidados com a saúde. Então, tudo isso a gente sabe e coloca nas mãos de Deus, oferta para Jesus, Ele que cuida de nós, é Ele que nos direciona, é Ele que nos impulsiona a viver. Amém? É essa abnegação completa, de abandono total em Deus. E é assim que vamos seguindo. Então, continuando aqui, né? Eu acabei de ler um trecho da Mística Cidade de Deus que eu fiquei muito assustada mesmo. Nossa Senhora falou que os católicos a fonte de Deus, das ofensas a Deus, que os católicos são o povo que mais ofende a Deus. Isso Jesus já fala no livro do céu, muitas vezes para Luísa. É assustador quanto ele só aponta mais mesmo a vontade humana dos católicos, né? Aponta muito a humanidade católica, né? Em ofensa total a ele, né? Em falsidade, muita hipocrisia na nossa igreja. E a Nossa Senhora, na Mística Cidade de Deus, vem confirmar. Então, é assustador saber que, de repente, no inferno, quem mais vai povoar lá é os católicos. É assustador um negócio desse. É assustador mesmo. E assim, às vezes dá a entender que vamos parar de ser católico. Não adianta. Porque, assim, os católicos também serão aqueles que mais também terão a glória de Deus, aqueles que forem fiéis. Então, se você largar da igreja, aí que é inferno mesmo, né? Aqui na terra já vai começar aqui, né? Pela falta de fidelidade. Então, você assumiu uma realidade, você é batizado, confirmado, você não pode voltar atrás. Então, não fique com medo de ser católico, mas mostre que você é um católico que vai estar na glória e não um católico que vai estar no inferno. Então, vai ter a parte dos católicos que vão povoar bastante o inferno, mas vai ter a parte dos católicos que vão ser os maiores no céu. Então, assim, na mesma proporção em que vai ter muitos no inferno, na mesma proporção vai ter muitos no céu e na glória maior de todas, né? Assim, Jesus fala claramente que quem pede o reino da divina vontade são os católicos, né? Que rezam o terço, um Pai Nosso todos os momentos, reza a missa, desde esses 2000 anos rezando na missa o Pai Nosso. Então somos nós católicos também que vamos trazer o reino da divina vontade, que é o maior sonho de Deus na terra. Então que a gente saiba a nossa responsabilidade total, né? Nós precisamos continuar sendo católicos e afirmar o nosso catolicismo com fidelidade, viver nessa fidelidade plena, é o que o Senhor pede de nós. Então, em todas as situações, continuando a leitura aqui, em todas as situações, o próprio Jesus é muitas vezes completamente esquecido, ignorado e negligenciado, apesar dessas obras serem nominalmente direcionadas para seus fins. E esses são todos os frutos de se fixar na bondade ou santidade externa e objetiva de uma obra e negligenciar a única coisa que importa, em última análise, a vontade de Deus. O único ponto em particular é abordado nos escritos de Luísa, que Jesus diz a Luísa: mesmo no céu, há diversidade de coro de anjos, diversidade de santos. Um é Marte, um é virgem, um é confessor. Na terra, minha providência mantém todos os escritórios diversos, tantos que um é rei, que quer dizer governante. Um é juiz, né? É juiz, aquele que é juiz mesmo, ministro lá. Então. Um é sacerdote, um é povo. Um manda, um é dependente. Né? Um manda é os empresários, né? O outro é empregado, né? Os empregadores e empregados. Se todos estivessem exercendo um único ofício, o que seria da terra? Uma desordem completa. Então é vontade de Deus que cada pessoa tenha o seu ofício. Se todos soubessem que somente a minha vontade divina sabe fazer
as coisas melhores e maiores. E embora fossem pequenas e insignificantes, como eles estariam todos contentes, e cada um amaria o seu pequeno lugar que lhe foi dado se vivessem na divina vontade. O seu ofício em que Deus o colocou, mas como eles se deixam dominar pela vontade humana, eles querem se entregar a realizar as grandes ações para eles próprios, para si próprios, o que eles não sabem fazer. Portanto, eles estão sempre descontentes com as condições ou o lugar que a divina providência os colocou para seu próprio bem. Muitos querem um caminho mais claro, pois a meta do que é a vontade de Deus, muitos querem algo mais tangível. E de fato existem muitas ajudas claras e tangíveis para chegar ao fim da santidade, mas nenhum deles é a própria santidade, nem mesmo o mais santo dos caminhos. E o que acontece se ainda assim insistirmos em deixar essa verdade de lado? Jesus responde isso dizendo: a coisa que o diabo mais abomina é que a criatura faça a minha vontade. Ele não se importa se há uma hora, se ela vai à confissão, se ela vai à comunhão. Ele sabe, gente, que os católicos vão tudo para o inferno se fizerem tudo isso, sem a divina vontade. Então, eles não se importam se há uma hora, se vai à confissão, se vai à comunhão, penitência ou faz milagres. Mas o que mais prejudica é quando a alma faz a minha vontade. Porque quando ele se rebelou contra a minha vontade, então o inferno foi criado nele. Então, se você ainda comunga, se penitencia, se você faz milagres, se você ora, se você vai confessar, mas só que você não está dentro da vontade de Deus, que é ser humilde, que é realmente ser verdadeiro, fiel, realmente confiar em Deus, ter a fé plena, todos os elementos das virtudes plenas. Se você não está vivendo isso, você também está rebelando a Deus por não fazer a vontade dele. Então, se você faz tudo isso, mas não faz dentro da divina vontade, você está vivendo o inferno como Satanás vive, sabendo todas as coisas importantes, aproveitando das coisas importantes, mas sendo jogadas tudo aos porcos, jogando todos esses sacramentos, os frutos dos sacramentos, frutos da sua oração, tudo aos porcos, se perdendo tudo, porque não está na divina vontade. Que estratégia devemos inventar para evitar a necessidade de praticar a abnegação mesmo nas coisas santas, e assim permitir que a vontade de Deus seja nosso começo, nosso fim, até mesmo nosso constante e único companheiro verdadeiro ao longo do caminho? Que coisa objetivamente boa e santa devemos pegar da lista para atribuir como nosso fim último, de simplificar, isto é, transformar em vontade própria? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vê que é bom e santo, a gente pega e transforma para que possa se adequar à nossa própria vontade, a facilitar para nós, para simplificar, Nunca é seguindo a vontade enérgica do Pai, que é uma vontade que nos faz nos sacrificar, que nos faz nos anular, que nos faz ser esvaziados de nossas vontades, do nosso eu, da gente ser totalmente desprendido de tudo. Então, tem muita coisa que a gente não faz, que a gente aproveita para poder simplificar ao nosso modo. É o jeitinho brasileiro, como dizem, o jeitinho humano de fazer as coisas, sempre facilitando o máximo possível para poder conquistar, sendo hipócrita, fazendo aos olhos dos outros o melhor mais bonito, mas dentro do seu coração você é falso. Então, quantos vivem assim? Vamos considerar alguns em ordem crescente de santidade objetiva e reconhecer como cada um poderia facilmente se divergir da vontade de Deus e assim não fazer nada além de destruir as suas obras. Devemos nos dedicar à apologética. Então, essa parte eu já li, não vou ler de novo, tá? Podemos pelo menos ter certeza de nossa santidade se passarmos o dia todo em adoração eucarística? Aqui chegamos tão perto do bem supremo, mas mesmo assim é uma externalidade. E nenhuma externalidade garante absolutamente nada. Você pode ficar horas adorando Jesus de joelhos, mas só que depende do que você está dizendo para Ele, como é a sua adoração, como você se coloca diante da presença dele. No dia do julgamento, seus motivos podem ser revelados tão pouco quanto querer que os outros vejam sua santidade e apreciem você, enquanto quando em adoração sua mente e coração estão totalmente longe de Deus, só estão focadas em você próprio, no seu próprio interesse e nos resultados que você vai conquistar ao fazer aquele ato. Além disso, é possível que você esqueça que a Eucaristia não existirá no céu e Jesus não deseja permanecer para sempre oculto sob véus.
Sem dúvida, a Eucaristia é a maior fonte de santificação para nós. Recebê-la diariamente na Santa Missa e passar tanto tempo quanto possível com Jesus na Eucaristia em adoração, portanto, embora nunca negligencie a importância superlativa dessas coisas, vamos ver o que Jesus diz a Luísa sobre elas, comparando uma certa mãe com certos maus sacerdotes e as chamadas almas devotas que recebem diariamente a Eucaristia. Jesus diz desta mãe. Então, vamos ver o que Jesus fala dessa mãe a Luísa. Por haver uma mãe que faz minha vontade e que por causa de sua situação, não porque ela não quer, mas pode me receber todos os dias, e vê-se que ela é paciente, caridosa e carrega dentro de si a fragrância das minhas virtudes eucarísticas. Talvez seja o sacramento, ou melhor dizendo, minha vontade é que ela é submetida, que a mantém subjugada e compensa o Santíssimo Sacramento? Mas ainda digo-lhes que os próprios sacramentos produzem frutos de acordo com o modo como as almas são submetidas à minha vontade. Eles produzem efeitos de acordo com a conexão que as almas têm com a minha vontade. E se não houver conexão com a minha vontade, eles podem receber a comunhão, mas permanecerão com o estômago vazio. Eles podem ir para a confissão, mas permanecerão sempre sujos. Eles podem vir antes da minha presença sacramental, mas se nossas vontades não se encontrarem, estarei como morto para eles, porque somente a minha vontade produz todos os bens e dá vida aos mesmos sacramentos da alma que se deixa subjugar por ela. E aqueles que não entendem isso, significa que eles são bebês na religião. Então, olha o que Jesus está dizendo. Então, se uma mãe, que ela cuida da sua família, e não pode receber Jesus todos os dias na Eucaristia, mas ela é paciente, caridosa e carrega dentro de si a fragrância das virtudes eucarísticas, o sacramento já está fazendo efeito, mesmo ela não recebendo a Eucaristia todos os dias. Agora, o que adianta a pessoa receber todos os dias e ela não ter essas atitudes de paciência, de amor, de caridade dentro de si? E não traz essa fragrância das virtudes eucarísticas. Então, não adianta nada. É isso que Jesus está dizendo. Foi com muita ansiedade que eu incluí a lista anterior deste livro. Eu fiz, o Daniel falando, né? Eu fiz algo perigoso aqui, pois de fato ficaria arrasado ao saber que qualquer uma das minhas palavras jamais teve o menor efeito de diminuir o zelo de alguém por obras de misericórdia, oração, sacramentos, missa diária, adoração, etc. Ele está dizendo aqui que tudo que ele está falando não é para a gente poder falar, então eu não vou fazer mais nada, então, o que adianta eu fazer, está no pecado, né? Mas não é essa a intenção, ele falando aqui, né? Mas ele fala, por favor, imploro, não diminua em zelo por essas coisas sagradas. O meu argumento, ao contrário, é simplesmente o seguinte, é que você faça tudo na vontade de Deus a partir de hoje, e somente na vontade de Deus. É onde a santidade vai ser realmente encontrada e você poderá fazer tudo o que você faz na igreja dentro da perfeita ordem que o Senhor sonhou. E a vontade de Deus é perfeitamente simples, portanto, não pode ser reduzida a nada mais simples do que isso. Não obstante nossos desejos humanos, por uma forma clara e definida, a consecução de todos os nossos fins. Embora possa inicialmente ser doloroso ouvir que nenhum daqueles extremamente santas coisas pode garantir a sua santidade, mas que somente é a vontade de Deus que pode. Essa verdade nada deve fazer senão permitir que uma grande paz permeie toda a sua alma, por ser a vontade de Deus puro amor a Ele, e está sempre com você. Nunca é inacessível começar a partir de hoje, pedir perdão a Deus por não ter feito até hoje a vontade dele e a partir de agora desejar de todo o coração e pedir que ele te ajude a fazê-la. Sem culpa. Você pode ser privado da Eucaristia, da confissão, da capacidade de realizar obras da misericórdia ou mesmo da capacidade de orar. Mas não importa o que tenha acontecido até agora com relações a essas coisas. A maior santidade está batendo à sua porta neste exato momento e sempre será. E tudo o que você precisa fazer é dizer sim a ela. Fiat. Então você vai falar fiat e vai te inundar de paz. Então voltemos agora a essa paz como a virtude de confiança fundamental. Então, eu fiz um apanhado de trechos sobre essa necessidade da abnegação. Então, eu vou procurar aqui para ler para vocês, para não falhar nesse conteúdo, para que vai ficar bem esclarecido, vai ajudar muito todo mundo, tá? Vamos lá. Aí eu peguei o trecho aqui no dia 23 de abril de 1900, a renúncia é o óleo que unge.
Hoje de manhã, encontrando-me fora de mim, vi meu doce Jesus, que sofreu muito, e orei a ele para me fazer parte em suas dores, e ele me disse: você também sofre? Hoje eu me coloco no seu lugar, e você me faz um consultório de enfermagem. Assim parecia que Jesus se colocou na minha cama, e eu, ao lado dele, comecei a ver sua cabeça novamente, e uma a uma removi todos os espinhos que estavam presos nele. Depois fui ao corpo dele e visitei todas as suas feridas. Sequei o seu sangue, beijei-as, mas não tinha como ungi-las para atenuar o espasmo. Quando vi que um óleo saiu de mim, e eu peguei e ungi as feridas de Jesus, mas com um certo medo, porque não entendi o significado do óleo que veio de mim. Mas o abençoado Jesus me fez entender que a resignação à vontade divina é o óleo que, enquanto ungimos e mitigamos nossas dores, ao mesmo tempo é o óleo que unge e atenua o espasmo das feridas dele. Então, depois de muito tempo fazendo esse ofício com o meu querido Jesus, ele desapareceu e eu voltei a mim. Então, a viver a vontade de Deus, resignar-se à vontade de Deus com amor, aceitar o sofrimento, aceitar as humilhações, aceitar a correção de Deus que está te corrigindo através desse conteúdo, que, mudando a sua vida, você vai se voltar à paz e dizer para Jesus: Senhor, eu não sabia de tudo isso, estou conhecendo a divina vontade agora pela primeira vez. E eu te peço perdão imensamente, ó meu Pai e meu Senhor e Mestre, por nunca ter conseguido realmente viver na sua divina vontade em minhas orações, em meus afazeres religiosos e em toda a minha vida. Em qualquer situação, Senhor, em que eu estava vivendo por mim mesma, eu te peço humildemente o perdão agora. E eu quero, a partir de hoje, Senhor, que o Senhor me ajude a viver na sua divina vontade. Eu estou à sua disposição, ó meu mestre e pastor, e quero a sua ajuda para poder viver a divina vontade. E estou aqui, pronta para isso, me ajuda, Senhor. E essa resignação, essa aceitação a partir de hoje, de você aceitar tudo que te acontecer, a partir de hoje, vai te trazer uma paz enorme de viver na vontade de Deus. De você saber que tudo que você está rezando está dentro em conformidade com Deus. Que todo o seu trabalho apostólico, missionário na igreja vai ser agora regido pela vontade de Deus. Ele vai te indicar o caminho passo a passo. Não foi num piscar de olhos que eu aprendi a viver na divina vontade. Foi um trabalho muito árduo na minha vida. Mais de 7 anos que eu estou imersa nessa vida. E antes desses 7 anos eu nunca vivi na divina vontade. Comungava todo santo dia, mas não estava dentro da divina vontade. Por mais que eu achasse, eu não estava. E agora, 7 anos, agora eu tenho procurado estar. Mas não é totalmente assim num piscar de olhos. É aos poucos que Deus vai te guiando e tendo muita paciência com você. Então você primeiro tem que se perdoar até agora, e ter muita paciência com você também. Amém? Vamos para o segundo trecho que eu anotei aqui. 18 de maio de 1900. Encha o seu interior de Deus. Encontrando-me ainda privada do meu adorável Jesus, no máximo eu vi alguma sombra. Oh, quão amargo isso me custa! Quantas lágrimas devo pagar! Hoje de manhã, depois de muita espera e busca, encontrei-o em minha própria cama, todo aflito, com a coroa de espinhos que lhe perfurava a cabeça. Eu a peguei dele lentamente e coloquei na minha cabeça. Oh, como eu me vi diante da presença dele! Não tive forças para dizer uma única palavra. Jesus, tenha compaixão de mim, eu disse. E ele falou: faça-se coração. Não tenha medo. Tente preencher a partir de hoje seu interior comigo e tornar-te cheia de todas as virtudes até que transborde. Mas são as minhas virtudes. Como farás isso? Ouvindo as minhas palavras, ouvindo a minha vida, a minha vida. E quando você transbordar das minhas virtudes, do conhecimento do que eu sou, eu a levarei ao céu e todas as suas privações terminarão. Depois disso, ele acrescentou, parecendo angustiado: minha filha, ore por 3 dias direto. Prepare-se. Um longe do outro, haverá tempestades, granizo, raios e inundações que causarão grandes danos aos homens e a plantas. Dito isso, ele desapareceu, deixando-me um pouco aliviada no estado em que eu estava. Mas com um pensamento: quem sabe, quando isso faria eu transbordar? E se eu nunca transbordar de suas virtudes, concordarei em ficar longe dele para sempre?
Ela aqui tá meio, nervosinha aqui, tá meio preocupadinha, achando que não vai conseguir. Mas não depende da gente, Aqui ela ainda estava achando que dependia dela. No volume 3, tá no começo ainda, ela ainda tá aprendendo. Jesus está dando as primeiras dicas no volume 3 sobre a divina vontade. É normal a gente também sentir a mesma coisa, que a gente não vai conseguir. Mas não depende de nós. Não é nós que fazemos o processo, é Jesus, Então é muito importante você começar a ouvir a vida de Jesus, ouvir a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvir os 31 dias com Maria do Reino da Divina Vontade, que fala sobre a vida de Maria, para poder entender como ela também fez esse processo e tudo mais. Dia 21 de maio de 1900, o estado mais sublime é desfazer nossa vontade na vontade de Deus e viver de sua vontade. Hoje de manhã, meu adorável Jesus não estava vindo de onde, depois de muita espera, ele veio e me acariciou e disse-me: minha filha, você sabe qual é o meu objetivo em você? E o estado que eu quero de você? Parando um pouco, ele acrescentou: o objetivo que tenho sobre você não é de coisas prodigiosas e de tantas coisas que eu poderia trabalhar em você para mostrar em você o meu trabalho. Jesus não quer que você fique focado em mostrar alguma coisa exterior ou esperar algo muito grande da parte de Deus, dons preciosos, coisas muito grandes. Muito pelo contrário, Jesus ele vai mais te tirar as coisas do que te colocar em você. Mas meu objetivo é para absorver você em minha vontade e fazer dela, da sua vontade humana, apenas uma com a minha vontade e deixar para você um espécime perfeito de uniformidade sua total comigo. Mas este é o estado mais sublime, esse é o maior prodígio, esse é o milagre dos milagres que eu pretendo fazer por vocês, meus filhos, e por você, Luísa. Minha filha, para alcançar essa vontade perfeitamente, a minha vontade, a alma deve se tornar invisível, abnegar-se total. Ela deve imitar-me, somente a mim, só focar em olhar para a minha imagem e querer somente viver como eu. Não mais querer viver por sua própria vontade, por sua própria mensagem humana, visão humana. Não ter a sua opinião mais própria e ter a minha opinião. Viver só conforme o que eu mandar e como eu dirigir você. Como fazer isso? Conhecendo as minhas verdades, conhecendo a minha vida, vendo como eu ajo com as pessoas, e você vai desejar imitar-me totalmente. Imitar significa você se negar para fazer somente o que eu faço e como eu faço. E comigo. Enquanto preenche o mundo, mantendo-se totalmente absorvida em mim, não sendo mais absorvida por você própria e pelo mundo, pelas pessoas, eu me torno tão invisível que não me deixo ver por ninguém. Isso significa que não há matéria em mim, mas tudo é o espírito mais puro. E se na minha suposta humanidade eu entendi o assunto, era para me parecer em tudo com o homem. Eu me esvaziei completamente de Deus e me apareci como homem, para dar ao homem um exemplo muito perfeito de como espiritualizar nesse mesmo assunto. Então Jesus ele fez tudo isso por nós. Ele se esvaziou da divindade dele para se tornar um pleno humano. Nós agora vamos nos esvaziar da nossa humanidade para a gente nos tornar plenamente divindade de Jesus, espírito de Jesus. Então, é o processo inverso, tá? Jesus, ele está pedindo para a gente fazer a mesma coisa que ele fez. Nós, filhos da divina vontade, ele fala: eu me esvaziei por vocês, agora é vocês que vão se esvaziar por mim. Trocamos de lugar. O filho da divina vontade vai viver dessa forma, totalmente esvaziado de si, para viver como Deus, para ser Jesus. Nós vamos abrir mão de nossa humanidade para viver a humanidade de Jesus como ele viveu a dele. Então a gente vai ler todos os livros de Valtorta, vamos ler todos os livros de Nossa Senhora, de São José, a vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho e tudo quanto é mais livro que fala sobre a pessoa de Jesus, como foi. E a gente vai vivenciar essa realidade. Nós vamos ser Jesus, você vai imitar claramente Jesus em todos os atos e imitar Nossa Senhora em todos os atos dela e dele. Nós não vamos ter mais vida humana nossa, a gente não tem mais opinião própria, a gente não tem mais eu, só temos Deus. Ele é o nosso ser, ele é a nossa vida a partir de hoje, é a sua vontade, é isso, essa é a vontade de Deus para nós. Viver na divina vontade é fazer isso. Viver na divina vontade é fazer isso que Deus está pedindo para nós, nos encher dele no nosso interior. A divina vontade é você não viver mais
ser invisível, não existir e ele existir em você. Você repetir todos os atos dele, vivendo a vida dele, você ser ele, você não existe mais. Você só faz o que ele quer. Como isso acontece? É sobrenatural. Você não sabe fazer isso sozinha. É ele quem vem fazer em você. Você se esvazia e fala: divina vontade, reina na minha vontade. Jesus, reina na minha vontade. Jesus, seja em mim, mora em mim, viva em mim. Jesus, eu me dou inteira para ti. Eu me abandono, eu não existo mais, eu não tenho opinião própria. A partir de hoje, quem pensa aqui é você. Troco o meu cérebro pelo teu cérebro. Faço o transplante de coração pelo teu coração. Todos os meus atos sejam os teus atos. E confiança. Confiar e se abandonar. É ele quem vai fazer esse processo em você e vai configurar você aos poucos. Imagina um eclipse. É um eclipse que acontece, onde ele é o sol e você é a lua. E ele vai assumindo aos pouquinhos. E você se torna ele. Uma hora ele vai conseguir. Não depende de você. Quem vai se mover é Deus, é o sol. Você fica quieta. Você não faz nada. Você só fica ouvindo ele. Só isso, dizendo sim, sim, sim. Pode vir. E vai correspondendo todos os dias. Correspondendo às oportunidades, o que ele mandar para você fazer, você faz. Você está na sua casa, acontece um problema, você tem que sair correndo, deixar igual eu fiz ontem, ir lá cuidar do seu pai, vai. Não pensa duas vezes, vai com amor, dedica todo o seu tempo que você tiver lá para isso. Aí você chega em casa, seu esposo, igual ontem, pediu para mim trabalhar, cheguei, ele pediu para tomar banho, para tirar a roupa do hospital, tirei, obedeci plenamente, fiz o que ele fez, mandei. Tava cheio de serviço à tarde. Tive que fazer almoço, correr com tudo. Eu tinha que fazer um almoço rápido para poder terminar o serviço. Fiz só ovo frito ontem para todo mundo comer, né? Não parei para descongelar carne, tal, nada. Aí a gente almoçou, eu deitei um pouco porque eu tava muito, assim, mal-estar. Voltei correndo depois para terminar o serviço. Foi muito serviço, eu passando mal. Fiquei trabalhando porque tinha que trabalhar mesmo passando mal. Não fiquei arrumando encrenca. Só fiz o que tinha que fazer. Depois eu deitei porque eu tava passando mal. Fiquei um tempo deitada. Depois voltei, continuei servindo, trabalhando, né? E aí fiz meu trabalho de dedicação aqui para achar esses textos para vocês. E vou vivendo em conformidade à correspondência que Deus está pedindo. E as coisas vão acontecendo e eu vou correspondendo de acordo com a vontade de Deus, né? Do jeito que Ele poderia fazer. Aí eu me coloco nas mãos dele. Eu não sei como que é o seu jeito de fazer, mas eu vou fazer, né? Seguindo as inspirações e dando o meu melhor, como o Senhor agiria na situação, dando o seu melhor. Sendo inteiro no que o Senhor está fazendo. O Senhor faz tudo perfeito, então eu vou fazer da melhor forma possível. Eu vou ser inteira no que eu estou fazendo. Com todo o coração, de todo o meu ser. Vou dar tudo de mim. É isso que eu vivo. É fácil viver na divina vontade. Não é difícil. Para mim não é, pelo menos. Né? De onde a alma deve tudo espiritualizar e tornar-se invisível para formar facilmente sua vontade com a minha vontade. Facilmente. Está dizendo aqui, ó. Minha filha, para alcançar a nossa vontade perfeitamente, você deve se tornar invisível. Deve imitar-me. De onde a alma deve espiritualizar-se totalmente, tornar-se invisível para formar facilmente a sua vontade com a minha vontade, porque o que é invisível pode ser absorvido por outro objeto. Nos dois objetos, você vê que quando a lua aparece durante o dia, aparece no céu, ela parece invisível? É bem isso, né? Nossa, que legal. Dos dois objetos que se deseja formar é necessário que se perca a forma. Caso contrário, nunca se formaria um outro ser. Então, uma tem que se perder a forma. Você tem que ser essa pessoa que vai perder a forma. Jesus já fez isso por nós. Ele já perdeu a sua forma por nós. Agora é nossa vez de fazer o mesmo. Que sorte teria se você se destruir até se tornar totalmente invisível? Poderá receber uma forma completamente divina. De fato, você sendo absorvida por mim e eu em você, formando um único ser, você viria a reter em si a fonte divina. E como minha vontade contém todo o bem que possa existir, você viria a reter todos os bens, todos os presentes, todas as graças e não precisaria procurá-las em outro lugar, a não ser em si mesma. E se as virtudes não têm limites, estar em minha vontade de acordo com o que a criatura pode alcançar, encontrará seu fim, porque minha vontade faz de alcançar para adquirir as virtudes mais heróicas e mais sublimes que a criatura não pode superar.
A altura da perfeição da alma derrotada em minha vontade é tão grande que chega a funcionar como Deus. E isso não é de admirar, porque já que ela não vive mais sua vontade própria nela, mas é a vontade de Deus própria que cessa de pensar se vivendo com essa vontade ele possui o poder, a sabedoria, a santidade, todas as outras virtudes que o mesmo Deus contém. Então você assume essa realidade. Você tem que acreditar, você tem que tomar posse. Se você não acreditar que é Ele que está vivendo em você, você não vai conseguir viver a divina vontade. Se você não entender que você conseguiu dar o seu eu para Ele, se você sempre ficar com medo, sempre duvidar, nunca vai acontecer, nunca vai ver os sinais. E Jesus mostra os sinais claramente. Para mim, Ele mostra completamente. É difícil essa situação, não é fácil. Eu tenho que me anular mais ainda. Porque é muito difícil você dizer para as pessoas que você é Jesus. Para você assumir essa realidade, não é fácil, porque as pessoas elas não querem ver dessa forma. E você não tem que ligar para o que elas veem, para a opinião delas. Não pode ver isso. Quantas vezes o meu esposo, ele fala para mim assim, não sei de onde você está falando que você é Jesus. Eu não vejo Jesus em você. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu falo a verdade o tempo todo. Eu sou uma pessoa franca. Eu sou uma pessoa, sabe, que aponta o erro. Ainda mais pro meu esposo, gente. Eu tenho que fazer isso. Então, a pessoa que fala a verdade na vontade humana do outro nunca vai ser visto como Deus. Nunca. Ela só vai ser vista como uma metida, uma orgulhosa e uma soberba. Isso é a visão humana. Eu não fico preocupada com o que o meu esposo fala de mim. Eu confio em Deus. É um teste todos os dias que eu falo para Deus. Eu confio em vós. Eu creio que eu estou fazendo o que o Senhor quer. Eu estou exortando meu esposo para ele ser o melhor. Se ele não quer ser, aí é com ele. Mas a minha parte, graças a Deus, eu acho que eu estou fazendo em teu nome. Mas aí tem momentos que meu marido fala, nossa, você é um anjo. Você é um anjo de Deus. Eu não vivo sem você. Tem dia que ele fala isso, tem dia que ele não fala. Porque tem dias que ele vê o quanto eu largo tudo para ajudá-lo. Custa para ele ver, porque o ser humano é cego, cegueta de um grau que você não tem noção. Mas tem horas que ele vê. São momentos que Deus toca no coração dele. Então, aí ele vê, nossa, você é um anjo, você é um anjo. Se não fosse você, que seria de mim? Então, tem dias que é assim, tem dias que não é. É Jesus que vai soprando, né? Que permite a exortação do... Porque às vezes, como do meu marido me exorta, eu também vou ver. Nossa, se ele tá falando isso, alguma coisa eu tô falando, fazendo de errado, deixa eu fazer uma análise. Toda hora eu tô assim, gente. 24 horas por dia eu faço esse exame de consciência pra ver, Senhor, será que eu estou fugindo da caridade? Será que... Não, aí Jesus fala assim, não, é que ele não quer ouvir a verdade. Ele não quer ouvir a verdade, dói, a verdade dói. Jesus vive falando isso pra mim, então... Não é fácil, gente. Ah, Senhor... Quando você me deixará chegar a essa, né, a isso? A Luísa pergunta. Porque eu não posso fazer nada comigo mesma. Ela não pode fazer nada por si própria, ela sabe. Ou quem pode dizer que o Senhor incutiu em mim com essa luz intelectual sobre essa uniformidade de desejos? A altura dos conceitos é tão grande que a minha linguagem mal aborda. Não tenho palavras para expressar. Assim que pude isso, eu disse pouco, embora fora de proporção do que o Senhor com luz vívida me fez entender. Dia 24 de maio de 1900, a vontade de Luísa é a mesma de Jesus. Me encontrando muito afligida pela privação do meu adorável Jesus, porque no máximo vejo como sombras e raios, realmente sinto que não posso mais avançar se ele quer continuar assim, né, sem aparecer. Então, encontrando-me no topo da aflição por um tempo, ele se mostrou todo cansado, como se precisasse de um refresco, e colocando os braços no meu pescoço, ele me disse: minha amada, traga-me flores e me envolva totalmente, pois me sinto definhando de amor. Minha filha, pelo perfume perfumado das tuas flores, serei revigorada e porei remédios para os meus males que definham e me desapontam. E acrescentei imediatamente: e você, meu amado Jesus, me dê frutos, me dê condições, pois a ociosidade e o escasso sofrimento que eu estou passando me fazem sofrer nessa minha lentidão que eu falho a ponto de me sentir morrendo. E ela pensa muito nela, tá vendo? Ela ainda tá no momento assim onde ela acha que tem que ter alguma coisa para dar para Jesus. Ela tá no volume 3 ainda, então é um processo que tá, né, de configuração, onde tá ainda na pontinha do eclipse, entendeu? Ela ainda não morreu para si mesma. Deus está fazendo ela aprender a morrer para si mesma. Então ela fala assim: mas Jesus, eu tenho que ter alguma coisa para poder te revigorar.
Eu não tenho nada, essas flores que o Senhor está falando, da onde o Senhor está vendo? Né? E ainda vou ter frutos, da onde o Senhor está vendo isso? Né? Para restaurar o teu vigor. E Jesus retoma o seu ditado e disse, como combinamos, não é? Parece que sua vontade é uma com a minha. Por quê? Porque esse nada dela, olha que legal, esse nada dela, Senhor, eu não tenho frutos, eu não tenho mérito, Senhor, eu não tenho nada para te dar, Senhor. Ela não tem nada, é isso que ele quer. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Que para viver na divina vontade você não tem que ter nada, você não tem que saber nada, você só tem que querer. Como combinamos bem, não é? Parece que sua vontade já é uma com a minha. Por quê? Você já morreu. Você, ao dizer que você não tem nada, você já morreu. Você que começou agora, acabou de rezar comigo essa oração que eu acabei de fazer, que pedindo perdão para Deus, assumindo que até agora você não fez nada certo. É isso que Jesus quer. Peça perdão para Deus e fala, Senhor, eu estou começando agora, do zero, eu nunca conheci a divina vontade. Você está pronto. Você já está pronto. Você já entendeu que você nunca viveu a divina vontade e isso é esvaziar-se totalmente. Você já entendeu que tudo que você rezou até hoje, tudo que você buscou de santidade até hoje não valeu de nada. Você já se esvaziou. Pedindo perdão para Deus, você já é nada. A sua vontade já está em Deus se você disse isso para Ele e tem consciência disso. De que você não tem nada para oferecer. Nada. Agora você pode cuidar dele. Agora você pode se abandonar nele. Cuidar das feridas dele. Ser a morada dele. 27 de junho de 1900. A alma deve se reconhecer em Jesus e não em si mesma. Eu fico com sono esta manhã por alguns minutos, encontrando-me acordada e compreendi meu estado miserável. Senti a amargura da privação do meu supremo e único bem. Assim que pude derramar 2 lágrimas, dizendo, meu sempre bom Jesus, como? Você não vem? Não são coisas para fazer, ferir uma alma de você e depois deixá-la? Além disso, não posso deixá-la saber o que você faz. Deixe-a no meio do sono. Vamos lá. Não me deixe esperar tanto. Enquanto eu dizia isso, e outros ainda estavam fora do lugar, em um instante ele veio e me carregou para fora de mim, e como eu queria lhe contar meu pobre estado, Jesus, o imponente silêncio, me disse, minha filha, o que eu quero de você não mais se reconhecer em si mesma, mas se reconhecer apenas em mim, de modo que você não se lembrará mais de si mesma, nem terá mais consideração, nem se lembrará de mim, e desconsiderando-se adquirirá minha única gratidão. E na medida em que você se anula e destrói a si mesma, avançará no meu conhecimento e se reconhecerá apenas em mim. E quando fizer isso, você não pensará mais com sua própria mente, com as suas opiniões, mas com a minha opinião. Você não olhará mais com seus olhos, não falará mais com sua boca, nem tremerá com seu próprio coração. Nem trabalhará com suas próprias mãos e nem andará com seus próprios pés, mas tudo meu. Porque, para se reconhecer apenas em Deus, a alma precisa que ela vá à sua origem, ao seu nada, que não tem nada, e retorne ao seu começo, ao começo de começar um relacionamento hoje com Deus. Isto é, de onde você saiu. Imagine que você acabou de nascer agora, do ventre da sua mãe, e que você nunca fez nada de bom na sua vida. E a partir de agora você vai começar a viver como Deus quer. Que se unifique ao seu Criador e tudo o que se considera e que não está de acordo com o seu princípio deve desfazê-lo e reduzir-se a nada. E tudo o que se considera e que não está de acordo com Deus, você está alguma coisa errada aí na sua vida, uma situação irregular, você vai começar aos poucos a trabalhar para refazer em Deus e reduzir-se a nada. Dessa maneira, derrotada, pode retornar à sua origem e reconhecer-se apenas em Deus e trabalhar de acordo com o propósito para o qual foi criada, amar a Deus, somente isso. É por isso que a alma deve tornar-se indivisível comigo para se conformar completamente a mim. Enquanto isso, vi o terrível castigo das plantas secas e como mais elas devem ser enviadas. Assim que pude dizer a Senhor como as pessoas pobres farão com tantos castigos que acabam com os alimentos, e ele, para não me ouvir,
como um raio me escapou e desapareceu. Quem pode dizer a amargura da minha alma por me encontrar em mim mesma, por não ter sido capaz de dizer uma palavra sequer a mim e ao meu vizinho? E a tendência para dormir que permaneci novamente. Então, ela estava com muito sono nesses dias, né? Jesus deixou ela com muito sono para ela não ver os castigos que estavam acontecendo na terra. 9 de julho de 1900. Vivendo não apenas para Deus, mas em Deus. O mesmo estado continua e talvez ainda pior, e às vezes se mostra sombrio e relâmpago, quase sempre em silêncio. Então eu vou ler os trechos, mas não vou explicar, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Depois a gente conversa em outra ocasião essas meditações, que eu sempre vou meditar todos os trechos, um a um, aos poucos, tá? Hoje de manhã, encontrando-me no cume da aflição e estupidez, com um sono contínuo, quando ele se mostrou e me disse: coragem, minha filha, a alma que é realmente minha, não só deve viver para Deus, mas em Deus. Você procura viver para mim, pois em mim você encontrará o receptáculo de todas as virtudes. E caminhando entre elas, nutrir-se-á com o perfume delas, a ponto de permanecer saturado. E você mesma não fará nada além de enviar luz e perfume celestial. Porque viver em mim é a virtude verdadeira e tem a virtude de dar à alma a mesma forma da pessoa divina na qual ela se instala e de transformá-la nas mesmas virtudes com as quais ela se alimenta. Depois disso, como um raio desapareceu, e minha alma, correndo atrás daquele flash, encontrou-se fora de mim, mas já havia escapado e não me foi dado encontrá-lo. E só tenho a amargura de ver uma saraiava terrível por ter sido feitos grandes matadouros, raios como se tivessem produzido incêndios e outras coisas que estavam sendo preparadas para castigos. Diante disso, eu me vi mais aflita do que antes. Então, ela ainda estava no processo de sono para não ver os castigos que estavam acontecendo. 10 de julho de 1900, diferença entre viver para Deus e viver em Deus. Encontrando-me na mesma confusão, com um raio que se mostrou me fez entender que eu não havia escrito tudo o que ele havia me dito no dia anterior, ou seja, que a alma deve viver apenas para Deus, mas não viver apenas para Deus, mas em Deus, que a alma deve não apenas viver para Deus, mas em Deus. Daí o abençoado Jesus repetiu para mim a diferença que passa entre viver para Deus e viver em Deus, dizendo-me: o viver para Deus, a alma pode estar sujeita ainda a perturbações, amarguras, ser inconstante, sentir o peso de suas paixões, de todos os seus desejos, as suas opiniões, misturar-se ainda às coisas da terra. Mas o viver em Deus é tão diferente, porque a principal coisa a fazer para uma pessoa entrar e viver em outra pessoa é depor tudo, esquecer tudo, o que é dela, ou seja, se despir-se totalmente de tudo, deixar suas opiniões, as suas vontades, suas paixões e, em uma palavra, deixar tudo para encontrar tudo novamente em Deus, a vontade de Deus, no desejo de Deus, Deus quer salvar almas, então você vai viver para isso. Agora, quando a alma não apenas a despiu, mas afinou muito bem, então poderá entrar pela porta estreita do meu coração para viver em mim, do meu próprio modo e da minha própria vida. Porque embora meu coração seja muito grande, tanto que não há fim em suas fronteiras, mas a porta é muito estreita e somente quem é despojado de tudo pode entrar. E com isso, com razão, porque eu, como Santíssimo, nunca admitirei viver em mim algo que fosse estranho à minha vontade. Portanto, minha filha, tente viver em mim e você possuirá o paraíso esperado. Quem pode dizer o quanto eu entendi sobre essa vida em Deus? Mas então ele desapareceu e eu fiquei no mesmo estado. 24 de agosto de 1900. Tudo se torna bom para quem realmente ama a Jesus. Depois de passar um dia inquieto, senti tudo cheio de tentações e pecados. Ó Deus, que castigo terrível é ofendê-lo. Fiz o máximo que pude para permanecer em Deus, resignar-me à sua vontade divina e oferecer-me, pelo mesmo estado inquieto, a renúncia de não ouvir o inimigo, mostrando-me com maior indiferença para não tentar me tentar mais. Ela tentando ser indiferente com as vozes do inimigo, para não se deixar inquietar mais. Mas com tudo isso não pude deixar de sentir o sussurro que o inimigo despertou no meu redor. Portanto, encontrando-me em meu estado habitual, não ousei desejar meu amado Jesus, tanto que me vi feia e infeliz. Mas ele, sempre gentil com essa pecadora, veio sem me pedir. E como se estivesse com pena de mim, me disse:
Minha filha, coragem, não tenha medo. Você não sabe que certas águas frias e impetuosas são mais poderosas para eliminar todas as falhas do que o mesmo fogo? Então, às vezes, a pessoa sentindo sem amor por Jesus, sentindo que ela está dando atenção para o inimigo, né? Que ela está fria, que ela não quer Jesus, que ela está se sentindo feia e tudo mais. Aí está dizendo aqui, às vezes, essas águas frias e impetuosas são mais poderosas para eliminar todas as falhas do que o mesmo fogo. E então, tudo se torna bom para quem realmente me ama. Então, tudo torna bom, até a parte que você está sentindo as tentações e se sente nessa frieza com Jesus, como também aquele momento que você está amando Jesus mais que tudo. Então, dentro da divina vontade, se você ama Jesus, se você realmente se resigna a Ele, se você luta contra tudo que vem para atrapalhar esse amor por Ele, né, mostra-se bom, se torna bom, né? Dito isto, ele desapareceu, deixando-me absorta, mas mesmo assim fraca, como se eu estivesse com uma febre. Então é isso, eu separei esses conteúdos para vocês, tá dentro do livrodocel.com.br, né? Lá tem muito conteúdo da Divina Vontade. Entre no canal, no site livrodocel.com.br. Tem muito material maravilhoso lá. Leia todos os artigos, comente os artigos, coloque a sua opinião, sua pergunta, que eu vou estar respondendo, amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.